Seguimos aqui, fiel, na parte 3 e última parte sobre a entrevista de Romeu Tuma Júnior. A parte mais crítica, na minha opinião, foi a denúncia que ele fez abertamente, né? Eles fizeram uma apuração dentro do Corinthians e descobriram que 8.200 ingressos eram distribuídos de forma irregular. A grosso modo, como ele diz, o Corinthians deixava de arrecadar 1 milhão por jogo. Meu amigo, que ponto nós chegamos, hein? A que ponto nós chegamos. E ele também, nesse momento, critica a Gaviões da Fiel, dizendo que a Gaviões da Fiel tem dívida com o Corinthians, que o presidente da Gaviões recebeu dinheiro do Corinthians. Essas questões, elas são extremamente importantes serem comentadas, tá? O período que ele especifica que houve esse conchavo de Gaviões e Corinthians é o período que, de fato, não tínhamos o Alê na presidência. Precisamos ser honestos. Eu não acho que a Gaviões ela é isenta de crítica, não, tá? Por exemplo, eu tenho várias críticas a serem levantadas aqui a respeito da Gaviões. Uma delas foi como ela se posicionou diante do caso do Augusto Melo, né? Eu acho que a Gaviões da Fiel, como uma organizada, e nasceu para isso, ela não tá ali para apoiar nenhum desses caras que estão lá dentro. Ela tá ali para bater de frente, bem pelo contrário, ela nasceu para isso. Ela nasceu para ser uma proteção, uma defesa à integridade e o espírito, ao corintianismo do corintiano, né? E quando ela se une a um, a outro, e ela fortalece essas estruturas, ela corre o risco de acontecer o que aconteceu, de estar apoiando o cara errado. E aconteceu isso, a Gaviões da Fiel apoiou Augusto Melo e apoiou o cara errado. E nesse caso, descredibilizou não só a Gaviões da Fiel, mas também a própria torcida que se sentiu traída, se sentiu desesperançosa. Essa que é a realidade. Então a Gaviões não tá isenta de crítica também não, mano. E acho que eles podem sim errar. E eles erraram. Erraram e tudo bem. São humanos tanto quanto a gente. Mas o Alê, nesse caso, citado pelo Romeu Tuma, não tem nada a ver com isso. Essa questão aí de ter recebido dinheiro, como o Tuma colocou, nem era o Alê nesse período. Então não justifica citar isso para tentar incentivar a opinião pública, nós, eu, você, torcedores comuns, a achar que a Gaviões não faz a parte dela. Deixa eu te explicar uma coisa pra vocês, tá, rapaziada? E aí é papo de corintiano pra corintiano. Se não fosse a Gaviões, se não fosse as organizadas, se não fosse toda essa movimentação organizada por trás de toda essa merda que tá acontecendo, a gente tava fudido, o Corinthians já tinha quebrado, mano. Você sabe por que esses caras botaram um pouquinho o pé no freio? Porque esses caras se mexeram lá dentro para tentar resolver algumas questões, porque a Gaviões, a Macabra, a Fiel, a Camisa 12, a Chopp e todas as outras que não citei aqui por não me recordar, todas elas estavam ali no pé desses caras e motivando, incentivando o torcedor comum, eu e você, a também fazer o mesmo. Porque senão o Corinthians já tinha fechado, rapaziada. O Cruzeiro fechou porque quando as organizadas começaram a se mover contra tudo que estava acontecendo lá dentro do Cruzeiro, sabe o que aconteceu? Já era tarde demais. A Gaviões, ela tá tentando não deixar que seja tarde demais. E se eu e você hoje falamos nomes de cara como Romeu Tuma Júnior, Miguel Marques, é porque esses caras trouxeram pra gente esses nomes. A gente sabe hoje nomes de pessoas que a gente não saberia jamais na história do Corinthians. Chega no São Paulino e pergunta pra ele quem é o diretor de marketing do São Paulo, e ele não sabe. Ele não sabe quem é o jurídico do São Paulo. E se eu e você, nós, corintianos, sabemos, é porque essa movimentação das organizadas, ela é extremamente importante. Então, quando o Romeu começa a tentar descredibilizar esse movimento, é óbvio que ele quer fazer com que eu e você conteste tudo isso. Que eu e você perca a fé nesse movimento todo. Não vamos ser feitos de otário, né? Não vamos ser feitos de otário. Esses caras não fizeram o pior, não fizeram o pior, porque nós, opinião pública, ficamos no pé deles, né? Chegamos ali, começamos a acompanhar, sabemos o nome de cada um deles. Esses caras estão cagados, rapaziada. Estão cagados. Eles estão com o cu na mão, mano. Eles já estão começando a ficar preocupados com a integridade física deles. E se esses caras não temem a justiça comum? Se lá dentro do Corinthians não há justiça de fato que façam eles temerem nada, eles precisam temer alguma coisa. E se tá incomodando, meu irmão, a torcida,
pegar no pé de vocês, se manifestar, responde pra nós. Porque o Romeu Tuma Júnior deu uma coletiva que em nenhum momento ele falou com o torcedor. Nenhum momento. Era uma coletiva sobre o Romeuzinho. Isso daí, cara, é péssimo. Eu como torcedor, você como torcedor, você quer explicação também. Você quer entender pra onde a coisa tá correndo. O que eu vi ali, né, nessa coletiva do Romeu Tuma Júnior, é que a gente não vai participar, a gente não participa. Ele não quer explicar nada pra nós, ele não quer que eu e você acreditem em nada. Ele quer defender o lado dele, a posição dele, proteger aqueles que ele acha que devem ser protegidos e atacar aqueles que ele acha que devem ser atacados. Você, depois dessa coletiva, você, torcedor, se sentiu satisfeito? Assim, você olhou pra coisa e falou, pô, legal, então a gente tem um caminho a seguir. Não, a gente não tem, mano. A gente não tem, ele deixou bem claro no final da coletiva. Ele termina dizendo, vamos aguardar dia 9. Dependendo do resultado, o melhor a se fazer é fechar as portas e cada um ir pra sua casa. Olha isso, rapaziada. Olha que ponto o cara chegou, irmão. O cara chegou ao ponto de questionar a existência do Corinthians, mano. Aí eu falo pra você, eu preciso ficar tranquilo depois dessa coletiva? Eu tenho como ficar tranquilo depois dessa coletiva? Tá óbvio que eles vão continuar uma guerra política lá dentro até as coisas acontecerem como alguns ali dentro querem que aconteça. A ser questionado sobre impeachment do Augusto Melo, se ele volta, se ele não volta, ele fala, não, tem essa de volta ou não volta. Se não acontecer, nós temos outros 9 impeachments aqui engavetados para continuar com esse processo. E todo esse processo político, cara, na moral, só respinga no clube e só reflete na gente. Porque esses caras não estão nem aí, meu irmão. Esses caras não estão nem aí. Eu não ouvi da boca desse cara ontem um vai Corinthians. Eu não ouvi da boca desse cara ontem estamos aqui pelo Corinthians, nós vamos sair dessa situação. Eu não ouvi esse cara em nenhum momento falando comigo, falando com você. Ele tava ali como se ele tivesse reativo a tudo ao redor dele e tudo afetasse a ele. Não é sobre você, Romeu Tuma. É sobre o Corinthians, caralho. É sobre o Corinthians. Em nenhum momento você fala como corintiano, você se comporta como corintiano. Em nenhum momento você dá um respaldo à torcida, que é simplesmente o maior patrimônio e o único motivo pelo qual esse clube ainda está com portas abertas. Não existe nenhum outro motivo para esse time continuar operando, a não ser ter uma puta de uma torcida que bota todo jogo, mais de 40 mil torcedores lá dentro, para esse clube ainda continuar operando, porque se não fosse isso, já tinha fechado as portas. E ainda assim você acha que você não tem obrigação nenhuma de responder e dar explicações a nós, corintianos. Você não faz ideia do que é Corinthians. Você não faz ideia. Porque se você fizesse ideia, você saberia que é pra gente que você tem que explicar. Não é pro jornalista, não é pro GE, não é pro Andrés, não é pro Duílio, não é pro Augusto, é pra nós, corintianos. Então, no fim das contas, fica claro pra todo mundo depois dessa entrevista do Romeu Tuma Júnior que ou a coisa acontece como ele espera que aconteça, ou a guerra política lá dentro vai continuar, rapaziada. E, infelizmente, eu acredito que ainda a gente vai sofrer um pouco mais com essa guerra política, até porque o egocentrismo de Romeu Tuma Júnior ficou assim, exposto de uma forma nua e crua, né, nessa coletiva. Bom, rapaziada, esse vídeo aqui foi um pouco mais longo, um vídeo nos moldes do vermelhinho, né, e espero que vocês curtam. Estou aqui para receber as críticas, para receber a opinião de vocês. Quem puder, curte, comenta, compartilha, se inscreve no meu canal, porque é pelo Corinthians e pelo Corinthians tudo, meu irmão. Vamos que vamos. Ainda tenho fé que a gente vai sair dessa situação. Espero que alguém lá dentro se levante e consiga olhar para o Corinthians com o amor e a paixão que nós, torcedores, olhamos. Porque, a princípio, nesse exato momento, eu só consigo ver egocentrismo e todo mundo pensando no seu próprio rabo, no seu próprio cargo, nos seus próprios benefícios. Não é não, rapaziada? E vamos que vamos, rapaziada. Vamos que vamos, tamo junto e vai Corinthians.